Olá a todos, este é o exemplo 4 do treinamento básico do SimGNI e aqui veremos pontos de ancoragem, sistema de coordenadas, manipulação do sistema de coordenadas do usuário CS e lançamento de mísulas. Esse aqui é o modelo, nós vamos aproveitar o exemplo 3 para lançar essas terças. Então temos aqui o exemplo 3, vou salvar como, exemplo 4, salvar. E agora eu vou, se desejar também, pode vir aqui e alterar. Antes de continuarmos, botão direito na tela, ajustar parâmetros. Vou colocar as cores tradicionais do SIA, para ficar mais fácil visualizar o Snap Points. Então, vou entrar em estrutura, elemento, elemento para lançar as terças. A seção será diferente. Novo. Perfil parede fina geométrica, são perfis formados a frio, 150, 60, 22 e 20. Isso mesmo. Vamos dar OK, fechar. Vamos dar mais um OK. E eu preciso lançar 3 elementos equidistantes aqui nessa viga principal. Então eu venho aqui, defino o ponto H, né, o Snap Point H, o ponto de ancoragem H, e boto 4 partes. Fazendo 4 partes, você vai ver que o SIA divide, pode ver 1/4, aqui seria 2/4, 3/4, 4/4. Então eu clico daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Renderizando, teremos isso daqui na estrutura. Bem, deixa eu renderizar só as bordas, olhando na vista Y. Temos que o elemento está ortogonal ao plano de trabalho, mas nós precisamos fazer com que o elemento fique ortogonal a viga principal. Por isso, nós vamos observar agora quais são os sistemas de coordenadas que o SIA possui e como alterar o sistema do usuário, que é o sistema auxiliar. Então, nós temos basicamente 3 tipos de sistemas de coordenadas. Quando a gente está falando desse tipo de estrutura de pórtico 3D, a gente tem o sistema global, ele é imutável, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou pegar esse nó, deixa eu pegar o nó, e aqui eu tenho as coordenadas globais, né, da estrutura, e elas são imutáveis. Nós também temos o sistema de coordenadas locais de cada elemento de barra. Se eu clicar aqui, ajustar parâmetros de visualização para todos, lá embaixo, exibir eixos, eu tenho os eixos locais dos nós e dos elementos 1D. Eu vou ativar dos elementos 1D. E estão aqui eles ativados. Então eu tenho o sistema global, sistema local e eu tenho o sistema do usuário. O sistema do usuário, nesse momento, ele está exatamente igual ao global. Tanto que se eu marcar esse nó novamente, você vê que os dois dão os mesmos valores. Mas o sistema do usuário é o que comanda basicamente tudo no SIA. Comanda os modificadores, as direções dos modificadores, as linhas de rastreamento. Então você pode, na verdade, manipular esse sistema do usuário para que ele fique em outros pontos ou em outros sentidos. E tudo isso é feito através desse ícone aqui, onde você tem várias possibilidades. Por exemplo, mover, vou lançar nesse nó novamente, vou marcar o nó. Então agora globalmente eu tenho 005, né, e como eu disse, imutáveis, e o usuário fica 000, que é essa nova origem de usuário. Vocês podem perceber também que o plano de trabalho fica exatamente aqui. Tá? Bem, para voltar para o sistema global, o sistema do usuário, basta clicar aqui. Bem, então, no caso dessas terças aqui, que a gente estava conversando antes, elas estão ortogonal ao plano de trabalho, né? Que é basicamente elas estão no sentido aqui do sistema global.
mas eu preciso que essas terças sigam o meu, fiquem ortogonais à viga principal. E para fazer isso a gente tem uma pequena manobra. A gente vai fazer o quê? Nós podemos fazer com que o nosso sistema do usuário fique igual ao sistema local da barra da viga principal e depois pedir que o sistema, o eixo local das terças, siga o sistema do usuário. Então, basicamente, qual é o objetivo dessa manobra? É fazer com que esse sistema da viga principal, o Z, fique paralelo ao Z da terça. Fazendo isso, você vai ter a terça ortogonal à viga principal. Então, primeiro o que a gente precisa fazer inicialmente é fazer com que o sistema do usuário fique igual ao sistema da viga principal. Então, eu venho aqui, eu posso, de acordo com o sistema local da entidade, vou clicar nessa barra. Vocês vão ver que o nosso sistema do usuário veio para esse nó, né, que é o nó inicial desse elemento. O plano de trabalho também já ficou inclinado, né, tanto que agora se eu quiser dar copiar, por exemplo, de um elemento, ele vai ser copiado em diagonal. Ele vai seguir as linhas desse novo sistema do usuário. Pode ver que o elemento seguiu na diagonal aqui. Ok, então agora o meu sistema local dessa viga principal e o meu sistema do usuário estão iguais. E agora eu posso pedir para que essas terças obedeçam a esse novo sistema do usuário, que é igual ao local aqui. Então basta eu vir aqui, padrão LCS, Z do UCS. Então eu vou fazer com que o Z dessas terças bata com o Z do usuário. E pronto, ele rotacionou. Se eu for numa vista Y, eu vou ter esse Z paralelo a esse, quer dizer que eles ficaram ortogonais. Agora eu posso voltar com o meu sistema do usuário para o global e eles permanecem inalterados aqui. A próxima configuração que eu vou fazer é em relação ao posicionamento desses elementos aqui em relação ao sistema, ao modelo estrutural e o modelo de análise. Isso é bem importante de se entender. Se eu gerar um modelo estrutural, mesma coisa que eu fiz no exemplo 3, né? Eu vou lá, ativo a funcionalidade, depois eu gero. Você tem a seguinte posicionamento. Bem, naturalmente, num projeto, numa estrutura real, uma estrutura física, as terças estarão acima das vigas principais. Então, posso clicar nas terças. Posso inserir, no caso, duas formas. Eu posso inserir a excentricidade dessa terça. Eu posso pedir para que o CIA calcule com excentricidade, que no caso eu entro com essa excentricidade aqui em cima. Ou eu posso pedir que o CIA apresente apenas uma excentricidade visual, que é esse caso que eu estou lançando aqui. Por quê? A única coisa que não é comunicada entre o modelo estrutural e o modelo de análise é a excentricidade. Por quê? Você pode ter, como nesse caso, não ter excentricidade no cálculo, mas ter uma excentricidade visual, pois você precisa mandar, você não quer essa consideração de sua análise, mas quer mandar esse modelo mais corrigido para um outro software ou para fazer uma ligação, ou o que seja. Então temos aqui uma excentricidade apenas visual. Se eu voltar para o modelo de análise, eu tenho eles no eixo do outro elemento. Então aqui eu não estou considerando a excentricidade no modelo de análise e estou apresentando uma excentricidade visual no modelo estrutural. Se eu quiser, eu posso apresentar a excentricidade nos dois modelos, que isso é considerar a excentricidade no cálculo e considerar a excentricidade no modelo estrutural. Para isso, basta que eu dê excentricidade aqui em cima também.
Então, essa parte de cima é para o modelo de análise, que eu estou agora, né? E aqui é onde você tem um modelo estrutural, você tem uma excentricidade visual. E agora está nos dois. Eu posso gerar um modelo estrutural ou um modelo de análise. Posso migrar de um para o outro e a visualização vai ser a mesma. No meu caso, eu vou desconsiderar a excentricidade na análise. Vou manter aqui no eixo. Então, agora eu posso pegar esses elementos, já estão configurados, fazer um espelhamento. Esse espelhamento só vai funcionar corretamente se você voltar o CS para o sistema global. Então, vou retirar os anteriores. E está aí as estruturas já lançadas. E agora, nesse modelo, nós vamos lançar mísulas. Então, eu venho aqui, elemento 1D, eu tenho componentes de elemento 1D, eu vou ter a função mísula, duplo clique, vou vir aqui em mísula. Esse sistema de mísula, você tem vários outros assimétricos, com mesa inferior ou não. Eu vou escolher o mesmo perfil que a gente está utilizando, que no caso é o IPS 160. Você vai definir a altura da mísula, no caso 1 metro, 100, ou 10 centímetros, né? 100 milímetros. Vou dar OK. Fechar. OK. E agora ele pergunta como é que vai ser lançada essa mísula, qual o comprimento dela. Eu vou dizer, você tem duas opções, de forma relativa ou absoluta. Relativa em porcentagem, então aqui eu tenho 0,5, seria 50% do comprimento do elemento, ou de forma absoluta, que seria em medidas. Eu vou dizer, eu quero isso a 1,5 m do início dos elementos. Então dou OK, lancei, posso ir lançando. Se de repente você lançou de um lado, deu ESC, saiu da função e já lançou a mísula, né? E quer lançar ainda do outro lado e esqueceu de lançar, clica na mísula, depois do botão direito, copiar dados adicionais. Essa função de copiar dados adicionais funciona para cargas, apoios e propriedades das barras. Clico aqui. Clico aqui. Clico aqui. Lancei a mísula. Então agora isso aqui vai ter esse elemento tem uma variação de inércia ao longo desse vão, e isso é considerado nos cálculos. Para finalizar, eu vou mandar conectar e verificar. Nesse caso, quando eu mandar conectar, vai ocorrer conexão nesses pontos, porque eu só tenho um nó dessa viga. Então vou ter 3 aqui, 3 aqui, 3 e 3, 12 pontos de conexão. Vou mandar conectar. 12 nós foram conectados. E por último, mandar verificar a estrutura. Não foi encontrado nada de problema. E assim a gente finaliza o exemplo 4 da apostila de treinamento.